da capela, capítulo 1, a constelação do cocheiro. Nosso último encontro, nós conversamos sobre o exílio. Aqueles que estavam em capela não tinham mais condições de ali permanecer. Como assim, né? Ou seja, no estado vibracional em que se encontravam, eles não conseguiriam permanecer naquele ambiente. Então, o que que Jesus fez por misericórdia? Né? O que que Deus determinou por misericórdia? Que todos viessem para a terra. Seriam exilados. Eu deixei aí no grupo algumas imagens, depois vocês conferem para que vocês possam ter um entendimento melhor. Mas, quando a gente olha lá na página 15, nós estamos vendo a constelação do cocheiro bem aqui no cantinho, né? Mas nós estamos vendo também vários pontos. E esses pontos já é do céu, né? São pontos que são vistos do céu terreno. Isso aqui é a visão da Terra para o nosso universo. Nós estamos inseridos nesse universo, né? Nós não estamos sozinhos. Então, nós podemos ver que a constelação do cocheiro está ali entre a constelação de Gêmeos, a constelação de Touro, né? Então, ele está ali juntamente dos seus vizinhos. Olhando para trás, já visto pelo céu da terra, aqueles que estavam sendo exilados, né? Cada vez estão vendo Capela um pouco mais distante. Mas a gente entende isso como misericórdia divina. Eles já perceberam que não tem mais volta, né? É preciso agora atravessar por esse caminho. Mas quando a gente fala que isso é a misericórdia divina, a gente precisa entender o cuidado de Jesus para conosco. Se você está num lugar que progrediu e que você não tem a capacidade de ali permanecer porque vai se sentir perdido, Jesus separa, Deus separa um outro pedacinho para que cada um de nós possamos estar, assim como os capelinos, para que eles possam o quê? Continuar trilhando o melhor caminho sem tantas dificuldades quanto eles teriam se permanecessem ali. Ah, Ana, mas eles estão indo para o mundo de expiação e prova que a Terra, sim, mas é o que é compatível no momento, né? Então, existe um livro chamado O Livro de Urântia, que é um livro de filosofia, que ele tem um compilado de 196 documentos. Ali, vários espíritos de outros planetas é que estão ali escrevendo. E lá no parágrafo 14.9 do documento número 15, tem um espírito que fala o seguinte: a Terra é tão amada e tão cuidada pelo governador planetário que é Jesus e seus ajudantes, que parece que a Terra é a única habitada. Veja bem, existem outros lugares habitados, mas Jesus tem um olhar tão doce, misericordioso e de cuidado para conosco que parece que nós somos os únicos, né? Ou seja, Jesus é um certo, vamos dizer assim, com todo respeito, um puxa-saco daqueles que estão na Terra. Mas a gente vai um pouco mais além e entende que não é que é puxa-saco, né? É porque ele é que é o governador do planeta. Ou seja, ele deseja, ele é igual um irmão mais velho, né? Aquele irmão mais velho que fica como arrimo de família, que deseja que a família prospere. Então, ele tem um olhar de cuidado maior, né? E os espíritos que estão vindo de capela, quando olham para trás, vejam que cada vez mais estão distantes, eles entram naquele estado de melancolia.
ao qual o Evangelho nos reporta, né? O Evangelho nos fala que quando a gente está para reencarnar, a gente tem uma determinada melancolia, uma determinada saudade que ainda nem começou. E a gente tem a impressão, né, que a gente vai ficar mais restrito e de fato fica, porque o espírito é livre. Nós, enquanto na matéria, nós estamos presos nesse corpo físico, que é um corpo denso e pesado, diferentemente de um espírito que é um corpo livre, leve e sutil. Então, eles têm essa melancolia, né? Dentro deles, esse sentimento que está saindo aí do que é livre para o limitado. E a gente vai adentrando ao capítulo 1, Constelação do Cocheiro, com as palavras de Emmanuel, lá do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel fala assim: nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado, a caminho da luz, Emmanuel, capítulo 3. O que Emmanuel está nos dizendo? Olha, existe aquela constelação que forma o cocheiro. Cada um em um ponto tem uma estrela, 5 principais, né? Tem uma pequenininha lá, mas conta a 5. Mas nós temos uma estrela maior do que todas as outras, que é Capela. E por ser maior que todas as outras, ela recebe a denominação de alfa, né? Ou seja, a maior, a que está à frente, a mais visível. Então, alfa dentro daquelas que ela compõe. Vamos dizer assim, é, uma mais importante no sentido de imensidão. E aí, Emmanuel está nos dizendo o seguinte, que o Sol também tem sua família de mundos, porque se ele está dizendo que é o magnífico Sol, que nos são mais vizinhos, né? Ela, na sua trajetória, acompanha igualmente a sua família de mundos, a gente começa a entender o seguinte: se o Sol tem a sua família de mundos, porque se a gente for olhar, né, dentro de todo o desenho do universo, o Sol não está ali sozinho, né? O Sol é uma estrela e tem outros planetas ali em volta, tem outras estrelas ali em volta. E ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, Capela segue com sua família de mundos. Então, ele nos dá a entender que Capela, embora naquela demonstração ali da formação do cocheiro, da formação áuriga, né, que ali se encontra, ela é uma estrela maior, e agora nós entendemos que não é um planeta, é uma estrela maior, mas tem sua família de mundos. E aí nós vamos entender. Mas uma família de mundos, nós estamos vendo somente uma estrela grande, né? Ao qual nós achávamos ser um planeta grande. Então, olha o que nós vamos continuando aí para poder entender e verificar. A constelação do Cocheiro é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre as quais se inclui a Capela de primeira grandeza, por isso alfa, na constelação. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior do que o nosso Sol. E se este fosse colocado em seu lugar, mal seria percebido por nós à vista desarmada. Então, veja bem, eu deixei aí a imagem, creio que é a sexta imagem, Capela, e o Sol, nosso Sol bem pequenininho lá embaixo, para a gente entender a grandeza que é Capela. Então, veja bem, o Sol é uma estrela, Capela também. Será que nós poderíamos dizer
que o Sol é habitado? Essa reflexão se faz pertinente. E eu acredito que o Sol seja habitado. Ana, mas como assim? O Sol quente daquele jeito, se ele de longe, a anos-luzes da Terra, já nos emana tanto calor? Mas vocês já pensaram que o Sol talvez tenha, né? Ele com certeza é ali habitado, vamos dizer assim, por espíritos que têm uma matéria diferente da nossa? É um Sol queima nós, na condição material em que nós nos encontramos. Mas talvez ali existem outros tão desenvolvidos que juntos formam essa irradiação de luz que irriga e dá vida a toda a Terra. O que seria da Terra sem o Sol? A Terra sem o Sol, nós não existiria vida, né? Não existiria vida. O Sol nos é necessário. Em excesso, ele nos causa mal. Principalmente pelo buraco na camada de ozônio existente que nós, homens, mesmo fizemos com que, no decorrer da história, se construísse todo aquele buraco, fosse cada vez mais se abrindo, né? Mas nós podemos pensar nisso. Distância da Terra, dista, né, da Terra, cerca de 45 anos-luz. Distância essa em quilômetros se representa pelo número de 4.257, seguido de 11 zeros. Então, olha o quanto está distante de nós. Capela não é novo. A constelação do Cocheiro não é nova. Ela já é muito conhecida pelos nossos antepassados. E ela está aí, distante da Terra, 45 anos-luzes. Na abóbada celeste, Capela está situada no hemisfério boreal, limitada pelas constelações da Girafa, Perseu e Lince, e quanto ao zodíaco, sua posição é entre Gêmeos e Touro. Quando ele fala isso, a gente imagina logo na nossa mente o céu e toda a constelação que a gente consegue observar. Hoje a gente não consegue observar muita coisa do céu, né? Antigamente a gente via muito mais estrelas do que hoje, né? Antigamente você olhava para o céu, estava totalmente estrelado, você conseguia ver a olho nu. Quer dizer que essas estrelas sumiram? Não, elas ainda se encontram lá. Mas, devido à poluição, ao excesso de iluminação na Terra, a nossa visão em relação a elas se tornaram ainda mais limitadas. A gente consegue ver? Ver, outra, né? Mas bem diferente do que era antigamente, quando o céu estava totalmente estrelado, né? Às vezes você olhava, a gente ficava contando as estrelas, né? E muitas das vezes a avó falava assim, não fica contando estrela não, que vocês vão dar verruga, né? Não sei se aí em vocês tinha isso, mas aqui, né? Aqui tinha. Vocês não ficam contando estrela, não, né? Então, assim, o céu era muito mais estrelado e muito mais visível. Mas ela está lá. Todo o nosso universo está ali. O que os nossos olhos conseguem enxergar e o que as nossas vistas não podem alcançar. Conhecida desde a mais remota antiguidade, Capela é uma estrela gasosa, segundo afirma o célebre astrônomo e físico inglês Arthur Stanley Eddington, e de matéria tão fluídica que sua densidade pode ser confundida com a do ar que respiramos. Então, ele está dizendo o seguinte: Capela, ela tem ali, ela é uma estrela gasosa, mas lá o ar, né, vamos dizer assim, a matéria fluídica que lá se encontra, a densidade dela pode ser confundida com o nosso ar. Então, ele está nos dizendo o seguinte: é leve. O que ali existe é muito leve.
Pode ser confundido até com o nosso ar. Mas quando fala do nosso ar, não está falando de um ar denso e pesado de poluição, como São Paulo, por exemplo. Mas o ar do mais puro, do mais leve, do mais brando. Sua cor é amarela, o que demonstra ser um sol em plena juventude. E como um sol, deve ser habitada por uma humanidade evoluída. Veja bem. Então, Capela é uma estrela. Uma estrela que forma um conjunto de estrelas. Capela é quádruplo, né? Vou achar aqui onde é que está essa informação. Capela é construída, ela tem a sua formação quádrupla, ou seja, 4 estrelas formam capela. Quando a gente olha, né, ela é constituída por 4 estrelas. Quando a gente olha à primeira vista, e eu deixei a imagem para vocês, é como se a gente visse uma bola amarela de fogo, como se fosse um fogo bem grande. Só que quando a visão se aproxima um pouco mais, nós podemos perceber 3 estrelas, 2 menores e uma bem grande aqui do lado. Mas não era quádrupla? Mas quando a gente aproxima dessa terceira estrela, que é a maior, que está mais visível, a gente consegue ver 2 estrelas, uma bem próximo da outra, como se fossem 2 irmãs gêmeas que ficam ali, né, rodando, circulando entre si. Então, quando a gente afasta, a gente consegue ver só uma. Só que ali existem 2, né? Porque a luminosidade delas, quando é afastada, parece se fundir, parece ser uma só. Então, afasta-se um pouco, a gente consegue ver 3. Quando a gente afasta um pouco mais, é como se todas se unissem e formassem, então, capela. Então, capela é estrela, a estrela alfa, que faz parte da constelação do Cocheiro, ela é composta por 4 estrelas, que quanto mais próximo a gente chega, a gente vai conseguindo ver que existe um desmembramento entre elas. Ela é gasosa, de um ar leve, e ali habitam espíritos muito evoluídos. É o final do capítulo. Mas aí, quando ele fala nessa questão de espírito evoluído, nos surge uma pergunta, um ponto de interrogação. Se tem espíritos em capela extremamente evoluídos, o que é que eles estão fazendo de exílio no planeta Terra, um planeta de expiação e provas, e um planeta muito mais primitivo quando se compara à capela? Pois bem, o livro dos Espíritos nos falam que nós não retroagimos. Nós podemos o quê? Estagnar, né? Ou seja, ninguém vai andar para trás. O que eu aprendi até aqui, o aprendizado é meu. Só que o que é que acontece? Quando a gente olha para um ser e fala assim, gente, mas a gente veio para a Terra para melhorar, tem gente que está voltando é pior. Mas a gente precisa entender que esse voltando pior, ele é temporário. Porque a essência de fazer o bem, ele já atingiu até um determinado patamar. Só está adormecido. Ele só deixou de executar aquilo que ele sabe e resolveu adentrar por outros caminhos, mas ele tem a evolução está guardada dentro dele. Vocês querem um grande exemplo disso? São os ovoides. Lembram? O que são os ovoides? Ovoides são espíritos que, de uma certa forma, teve uma determinada evolução, mas eles estão tão impregnados de coisa densa e pesada, de tantos anos executando uma determinada densidade, seja pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade,
que eles começam a não ter mais a forma humana e vai tomando uma forma de ovo mesmo. Como que se resolve isso para ele voltar a seu status de antes? Reencarnando novamente. Mesmo ele estando nesse estado ovoide, ele deixou de ser humano? Não, a essência dele está lá, né? É igual a galinha quando ela bota um ovo, ali tem a gema e tem a clara, mas a essência está ali. Quando cresce, eclode, sai, né? Nasce ali aquele serzinho que a essência dele é de ave. Assim somos nós. Então, esse pessoal que estava sendo exilado de Capela, eles não estavam sendo ali expulsos. Jesus e Deus não disse, sumam daqui, nós não queremos vocês aqui, não. Capela estava fazendo um movimento de regeneração, assim como está a Terra, e lá também foram separando. Olha, você vai conseguir permanecer no mundo regenerado. Você, pela natureza em que você se encontra, ainda que você tenha uma determinada evolução, você não vai conseguir ficar aqui. Até que você consiga se restabelecer. Você vai passar um tempo estagnado? Vai. Mas quando você restabelece, você volta para aquele seu estado, e aí, chegando naquele estado, se você tem o discernimento que você precisa, você dá um salto grande. Né? Então, ali existem espíritos muito evoluídos, inclusive os espíritos puros, existem casos que contam que lá eles podem ter habitado, ou ainda habitar. No seguinte sentido, eles estão lá ajudando na seara do bem daquele lugar, ajudando na evolução de todos eles. Né? Então, vem a pergunta também para a gente até hoje. Né? Existe capelinos na Terra? Né? Será que a Terra, até hoje, existe aí os descendentes de Capela? Será que algum de nós aí é descendente, é capelino, hein? Entrou numa vibração tão densa e tão pesada que, como se diz, sucumbiu diante da prova e vai precisar não retroagir, mas ir para um mundo onde aguce os sentidos de sermos melhores, porque onde nós estamos já não nos é o suficiente pela nossa energia, né? Então, existem capelinos na Terra? Claro que existem, mas não só capelinos, né? Mas como tantos outros que vêm de tantos outros lugares, assim como vem de Sírios, né? Que também é um outro local que é habitado e que muitos passaram, e muitos, né, estão vindo de lá para a Terra. Então, aqui é uma mescla de muitos povos. E por isso o Evangelho nos fala que Jesus disse, né? Há várias moradas na casa do meu pai. Então, como a gente pode entender olhando para a Terra não tem várias moradas? Dentro dessa Terra não existem vários países, vários estados, dentro de vários estados, várias cidades, dentro das variadas cidades, vários bairros, todos habitados, todos com um discernimento diferente, mas todos em conjunto estamos também em evolução? Assim são as moradas de Jesus, né? Então, a partir de hoje, nós já sabemos, né, as características aí de Capela e o porquê, né, que tendo seres tão evoluídos, eles ainda retornaram para o mundo primitivo. E não se esqueça que será como a Terra. Aqueles que não aproveitarem a oportunidade agora, que continuarem na energia densa e pesada, já chegaram até aqui, chegamos. Nós sabemos conviver com tudo isso? Sabemos, mas ainda assim escolhemos o lado obscuro. Então a Terra vai estar cada dia mais entrando numa energia sutil que não vai comportar energias pesadas. A gente não sobreviveria aqui. Então, por misericórdia, nós somos redirecionados para outro lugar. Que todos nós possamos ter discernimento, né?
para que nós possamos trilhar o bom caminho, mas que esse nosso bom caminho seja sempre em prol do nosso avanço, da nossa busca, de querer ser melhor, de querer habitar lugares melhores. E que a gente não se limite e que a gente não se vitimize diante da vida. Essa semana eu tenho refletido muito no sentido de olhar às vezes para determinados colegas e não fazer determinados juízos de valores, não julgar e não ser também equivocado, não ser cruel às vezes, né? Mas eu precisei dizer algumas palavras para alguns colegas, não no sentido de diminuir a pessoa, mas no sentido de acordar. E eu refaço ela aqui para vocês, mas que isso também sirva para mim, sirva para todos nós, né? As pessoas hoje em dia se limitam muito. As pessoas têm um grande potencial, mas se limitam. Se limitam em que sentido? Ah, eu tive uma vida muito sofrida. Ah, eu sofri muito para poder fazer uma faculdade. Ah, eu sofri. Tá, e daí? Né? E daí, se você sofreu, se você fez faculdade com não sei quantos filhos, nós não podemos nos limitar a isso, gente. Ainda que pareça uma fala arrogante, mas nós precisamos ver o outro lado da situação. Primeiro, que bom que teve a oportunidade de fazer uma faculdade. Nem todos têm. E se você chegou até um determinado ponto, ouse, porque as pessoas viram e falam assim: ah, mas a minha faculdade foi péssima, eu não sei nada. Tá, beleza, sua faculdade foi ruim, aos trancos e barrancos você chegou até aqui, mas o que você tem feito para melhorar daqui para frente? Porque senão vai passar vergonha, né? Porque, embora a teoria, na prática a teoria é outra, mas você precisa da teoria para você partir de um pressuposto, para você saber o que você está dizendo. Porque quando a gente chegar na roda de amigos e vai falar de um determinado assunto pertinente, eu quero entender o que eles estão falando. Uai. Se esse assunto me convém, eu quero entender. E para me entender, eu preciso estudar, como nós estamos fazendo aqui, né? Muitos de nós gostaríamos de quê? De não fazer nada, de chegar à noite, de deitar e dormir, mas nós estamos aqui, assíduos. Eu tiro o chapéu para cada um de vocês que estão aqui assíduos me ouvindo desde 2020, desde julho de 2020. Mas olha o quanto nós aprendemos. Quando vocês estiverem dentro de uma roda que o assunto for espiritismo, que o assunto for Kardec, que o assunto for livro dos espíritos, que o assunto for o céu e o inferno, for o evangelho, vocês sabem ter e dar um juízo de valor àquele respeito. Vocês não serão obrigados a engolir nada a goela abaixo, porque vocês saíram da ignorância. Vida difícil, tá todo mundo tendo vida difícil, cada um numa área diferente, né? E a minha avó falava, a gente quando nasce pobre, na condição que a gente nasce, a gente não herda nada, nos resta a luta e o trabalho, né? É isso que vai nos tirar da ignorância. E a luta é sempre, cada hora é uma luta diferente, né? E as pessoas não fazem nada para mudar e continuam se vitimizando, e aí cai naquela, não, cada um tem seu tempo. Sim, cada um tem seu tempo para determinadas coisas. Para outras, não. Para outras, os outros estão cruzados vendo o bonde passar. Né? E a gente precisa se atentar a isso, porque somos nós que temos as rédeas da nossa vida. Né? Nós temos que ter discernimento, fazer as nossas escolhas. Ah, eu quero fazer isso. É igual muita gente fala. Ah, eu quero dirigir. Mas não vai para a autoescola, né? Eu quero pegar um carro e ter autonomia, mas muitas das vezes quer fazer da forma errada. Quer dirigir sem carteira, não quer ir para uma autoescola, não tem que fazer, não quer fazer a coisa do jeito
Ou então, nem em autoescola vai, nem sabe dirigir, nem faz nada, e só fica falando que quer, que quer, que quer, mas não faz nada para mudar a realidade. Se eu não tento mudar a minha realidade hoje, amanhã eu estou fadada ao mesmo que eu estou passando. Eu não mudo, o que adianta, né? Então, nós precisamos sair da zona de conforto. E eu disse para uma colega que está iniciando, saia da zona de conforto. Quando a gente encontra aqueles que são exigentes para conosco, é ali que a gente cresce. Quando eu vou para uma sala de aula e tem um professor exigente, é ali que eu cresço. Porque ali eu aprendo. Eu sofro, mas eu aprendo, né? Então, é a gente sair dessa zona de conforto em prol do nosso crescimento. A ponto de que uma hora o que é difícil vai chegar até nós e vai se tornar fácil. E o outro vai dizer: Nossa Senhora, você deu conta? Parece ser fácil, mas pelo fato de eu ter exercitado tanto, de eu ter treinado tanto, aquilo que é difícil aos olhos de muito, para mim se torna fácil. É igual quando a gente está passando pela prova. Quando a gente está cometido por alguma doença, quando a gente está com um problema financeiro, quando está com problema, todo mundo tem problema. Opa, peraí. O negócio pesou aqui, pesou. Então, como que você vai fazer? Um dia de cada vez. Pensando estrategicamente o que que eu vou fazer. Com quem eu posso contar? Para uma palavra, para estar ao meu lado, sem esquecer que primeiramente tem Deus e Jesus. Aceitar a condição que me chega, porque nada é por acaso. Nós, enquanto espíritas, sabemos disso perfeitamente. Se nada é por acaso e eu preciso passar por aquilo, eu vou passar, ainda que eu sofra, porque eu estou fora da minha zona de conforto, mas pode ter certeza, eu chego lá na frente vitorioso. Então a gente segura nas mãos de Jesus, que tudo se torna mais leve. Agora, se diante da prova, você está ali xingando, você está ali falando palavrão, você está ali falando que está ruim, você está ali falando que o que você fez não presta, que o que fez lá atrás foi ruim, e não está fazendo nada para mudar, a cruz, o fardo, pesa o dobro. Eu tenho que facilitar, ué, porque senão nem eu vou dar conta. Eu vou me tornar uma pessoa insuportável. Eu vou querer que o outro mastigue tudo e me entregue. Não, eu não quero que mastiguem para mim. Vou mais além. Eu quero fazer a comida e eu quero mastigar. Porque nem sempre eu vou encontrar alguém para me mastigar e me entregar. Então, eu saio da minha zona de conforto e tomo as rédeas da minha vida, sem lamentar o passado, porque passado eu não mudo, mas eu posso fazer diferente a cada dia que se inicia. Que todos nós possamos ter coragem e força para enfrentar o que está à nossa frente, sem jamais esquecer e sem jamais deixar de segurar nas mãos de Jesus. Alguma dúvida, gente? Deu para encerrar hoje o capítulo 1. Entendemos aí um pouco, né, dessa constelação do cocheiro. Entendemos aí agora que ela é uma que se faz em quatro. E no próximo capítulo nós vamos avançando aí para as revelações espíritas, que é o capítulo 2, e a gente vai entendendo cada dia mais, né? Esses que aqui chegaram, que quem sabe somos descendentes deles, né? Mas que tudo tem uma razão de ser, mas que a misericórdia divina está presente em todas elas. Vamos encerrar, gente? O povo está caladinho, espero que não tenha caído, né? Misericórdia, para mim continua aí.
Ninguém fala nada. Bora encerrar. O último comentário que tem aqui para mim é o da Sandra Dantas, dizendo aqui também tinha. Caiu não. Solange já me deu, né? A deixa. Vamos seguir, né, gente? A vida é dura, é difícil, mas Jesus mesmo nos disse que era possível. Então, vamos embora. Vamos embora sem olhar para trás, porque Jesus está esperando, né? E os nossos entes que já foram antes de nós também. Então, eita, nós queremos encontrá-los, né? Então, vamos caminhar. Caminhar é necessário. Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelos amigos que aqui se encontram, eles desencarnados e encarnados. Obrigado por trazer um pouco mais de reflexão. Obrigado por saber que existem aqui capelinos tão evoluídos, que não retroagiram, mas que por sua misericórdia aqui se encontram, assim como nós estamos aí também debaixo da sua misericórdia, buscando o progresso. Nós olhamos para trás e muitas das vezes estamos vendo também o nosso passado. Nos gera melancolia, saudade? Gera, mas na certeza de que lá na frente algo muito melhor está nos aguardando e um deles é Jesus, de braços abertos. Isso nos fortalece e encoraja. Gente, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até segunda-feira. Bom final de semana. Que Jesus e Maria e a espiritualidade amiga tomem conta de todos vocês, livre de todo mal, de todo perigo. Que todos vocês possam estar com as rédeas da vida nas mãos de cada um de vocês, com força e coragem para lutar e não desistir, sabedouros de que cada dia é um dia, de que aquele de cada um de nós, há 2 anos atrás, até mesmo ontem, já não somos os mesmos porque nós queremos ser melhores. Fiquem em paz. Boa noite. Tchau, gente!